Sejam bem-vindos à nossa rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito da Grande Vitória. Seguimos com Vila Velha, onde 6 nomes disputam as eleições, inclusive o prefeito Arnaldinho Borgo, que busca a reeleição. Se você é de Cariacica, já pode assistir todas as entrevistas com os candidatos em nosso canal do YouTube e também em eshoje.com.br e nas redes sociais com @eshoje. Hoje recebemos Maurício Gorza, candidato do PSDB. Seja bem-vindo, candidato. Muito bom dia a todos, um abraço, agradeço o convite, estamos à disposição. Maurício Luiz Gorza é engenheiro civil e engenheiro de segurança do trabalho, foi vereador de Vila Velha, foi vice-prefeito da cidade e foi subsecretário de Meio Ambiente e subsecretário de Educação. Candidato, quero começar perguntando por que o senhor vai concorrer à eleição em Vila Velha para prefeito? Eu tenho dito que ser prefeito de uma cidade não é uma questão de oportunidade, é uma construção. Como você colocou aí no meu currículo, eu exerci vários cargos na Prefeitura Municipal de Vila Velha, no Poder Executivo, no Poder Legislativo, e a minha profissão como engenheiro me permite conhecer a cidade. Eu conheço os problemas da cidade de Vila Velha, eu sei quais são os caminhos que nós temos que trilhar, né, e essa experiência que eu tive no legislativo e no executivo me permite ter uma leitura muito clara da cidade. Eu costumo dizer que para você projetar para futuro, e é redundante, porque só se projeta para futuro, você tem que conhecer bem o passado, estar bem situado no presente, para fazer uma projeção, uma expectativa de acerto. Se você não tem essa premissa de conhecer o passado, estar bem situado no presente, não é projeção, é aventura. Então eu quero sou o candidato a prefeito de Vila Velha, acredito no nosso projeto, temos pessoas que acreditam no nosso projeto, nós conhecemos a cidade e acho que Vila Velha não está no caminho que a gente entende que seja o melhor caminho. As desigualdades são claras da nossa cidade. A pobreza, a miséria, a violência, a falta de mobilidade urbana, a falta de educação. A educação hoje em Vila Velha está loteada por cargos comissionados. A saúde está loteada por cargos comissionados. Nós não podemos, são duas vertentes primordiais para a vida da pessoa. Eu tenho dito que se você tiver saúde, se você tiver educação e se você tiver emprego, o resto você conquista com o suor do seu trabalho. E nós vemos hoje a educação em Vila Velha na mão de cabos eleitorais, de agentes indicados por vereadores. E a saúde da mesma forma. Dentro das metas de Maurício Gorza, também está estabelecido que os diretores de escolas e os diretores das unidades de saúde vão ser escolhidos através de processo transparente, vão ser escolhidos através de ranking de competência de profissionalização. Ou seja, não serão cabos eleitorais de prefeito e nem de vereadores. Nós vamos fazer esse ranking e nós vamos colocar na saúde e na educação pessoas que têm a formação na saúde e que têm a formação na educação. Candidato, o PSDB é uma sigla que em Vila Velha veio perdendo força e espaço, hoje não tem representação na Câmara de Vereadores, e a sua candidatura em Vila Velha, ela passou também de uma divergência entre a nacional a estadual. É a única candidatura do PSDB que o partido, a executiva estadual não está se envolvendo. O senhor não acha que isso já faz a sua candidatura ser mais fraca que as demais, não tendo o apoio da estadual? Veja bem, eu acho que cada um enxerga a montanha de uma forma. Eu acho que o que você caracteriza como uma fragilidade, a gente enxerga como uma fortaleza. Nós estivemos, o ano passado com o presidente estadual do partido, eu e o ex-prefeito Max Filhos, reivindicamos a ele, né, a posição de coordenar o projeto em Vila Velha, né? Nos foi dada essa segurança, nos foi dada essa garantia, e nós fomos surpreendidos, semanas depois,
com o PSDB sendo entregue à administração atual. Nós tínhamos que buscar uma alternativa. Chegou a ser ventilado que a gente iria para algum outro partido. Nós fomos convidados, inclusive, para avaliar a possibilidade de ir para um novo partido, mas nós preferimos ficar no PSDB. E estivemos em Brasília, conversamos com o presidente Marconi Perillo, e o presidente nacional entendeu que aquele não era o caminho para o partido. E houve a intervenção que nos delegou, né, o poder e a responsabilidade de administrarmos as eleições municipais de Vila Velha. Isso está serenado, isso está tranquilizado, a gente continua com a campanha, né, e nós temos uma chapa completa, quase completa, com 17 candidatos a vereadores, e nós temos total apoio e incentivo da Executiva Nacional através do presidente do partido, o ex-governador de Goiás, o Marconi Perillo. Então a gente se sente fortalecido, eu acho que essa questão foi ultrapassada, eu acho que essa questão não está mais na pauta. A pauta agora é discutir os interesses da cidade de Vila Velha. E a pauta nós estamos estabelecendo como essa referência. Complementando a minha pergunta, desculpa, Du, o senhor sente que esse início, então, já foi serenado, mas a militância se fortaleceu, se uniu e segue com força para trabalhar, engajar na sua candidatura também? É uma construção, né? Nós já estamos construindo esse projeto há algum tempo. O ex-prefeito Max Filho foi vereador da cidade, foi deputado estadual, foi deputado federal, foi prefeito por 3 vezes. Eu fui vereador da cidade, eu fui vice-prefeito na segunda gestão de Max Filho. Na primeira gestão, eu fui vereador da base de Max Filho. Na segunda gestão, eu fui vice-prefeito. E na terceira gestão, eu fui subsecretário de Meio Ambiente e subsecretário de Educação. Então, nós temos um legado para defender na cidade de Vila Velha, né? Nós temos uma história para defender e nós temos uma militância. Eu vou reiterar, nós temos 17 candidatos a vereadores, né? Então, nós estamos discutindo a cidade com o povo Canela Verde. Eu acho que esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo. O senhor até citou aí o nome do Max Filho, do ex-prefeito, que é o seu aliado, né, um nome forte ali dentro da cidade, da política do PSDB também. Eu até queria saber se a sua candidatura também é uma forma de relançar aí o nome do Max Filho para a próxima eleição em 2026, tendo em vista que ele foi derrotado em 2020, também não conseguiu ser eleito deputado federal novamente em 2022. Olha só, eleição tem de 2 em 2 anos. Nós temos um projeto político, né? Um projeto político que contempla 2024, contempla 2026. Essa é uma preliminar. É lógico, Max foi prefeito, perdeu a eleição, foi candidato a deputado federal, não teve sucesso, isso faz parte do cenário da vida política, mas é um cidadão, né, que tem todo o respeito, todo o vínculo com a cidade de Vila Velha, né? Então é um projeto político, não é simplesmente uma eleição. Nós contamos com o prefeito Max Filho para a próxima eleição, queremos que ele seja candidato. Aí eu acho que a política capixaba não pode abrir mão desse nome que tem toda uma história que começa lá com seu avô, com seu pai, que foi ex-governador, e com Max Filho, que tem essa longa trajetória no município de Vila Velha e no estado do Espírito Santo. Então, nós estamos focados hoje nas eleições municipais, esse é o nosso foco. A gente vem conversando há algum tempo com o prefeito Max Filho, ele já deu a sua contribuição, esse é o entendimento dele. Hoje o ex-governador, o pai, Max Mauro, né, vive um momento difícil de saúde, o Max Filho está concentrado a cuidar do pai, né, isso ele tem colocado nas redes sociais, na imprensa, escrita, falada e televisada, e coube a mim ocupar essa posição para defender esse legado, essa história, para defender os interesses de Vila Velha. Nós entendemos que Vila Velha não está no rumo certo. A nossa candidatura, eu fui vereador, fui vice-prefeito e voltei para a minha atividade. Eu sou engenheiro
né, como foi relatado aqui inicialmente. Eu voltei para a minha atividade. Eu acho que política, acho e tenho convicção de que política não é profissão, né. Então, a minha profissão é ser engenheiro, mas a gente entende que o caminho hoje que Vila Velha está trilhando não é o melhor caminho para os Canelas Verde, para o povo vilavelense. Candidato, o senhor acabou de dizer que entende que Vila Velha não está no rumo certo. O que o senhor identifica hoje como o principal problema da cidade? Eu acho que nós temos vários problemas na cidade. Deixa eu te dar um dado. Vila Velha hoje, o orçamento de Vila Velha gira na faixa de 1,5 bilhão anual. Esse é o orçamento, a média do orçamento. Ou seja, você para governar a cidade de Vila Velha, você tem aproximadamente nos 4 anos 6 milhões. Eu estive com o presidente do PSB, o Gavini, e ele reiterou para mim que o governo do Estado do Espírito Santo vai investir nesses 4 anos aproximadamente 5 bilhões na Prefeitura Municipal de Vila Velha. Ou seja, o prefeito de hoje, ele governa 4 anos com um orçamento quase de 8 anos. Então, eu acho que o sarrafo está tão baixo em Vila Velha, né, que qualquer coisa que seja feita, ela tem uma visibilidade. O prefeito atual também recebeu uma administração saneada financeiramente e economicamente. Nós entregamos, o prefeito Marcos Filho entregou em Vila Velha uma prefeitura saneada, com 300 milhões em caixa, com todos os fornecedores pagos e com 300 milhões em caixa. E aí você agrega mais 5 bilhões, palavras do presidente do PSB, né, no orçamento da prefeitura, mais o Fomplata, que foi um financiamento feito pelo prefeito Max Filho no final da sua gestão, na qual ele não pôde usufruir. Quem está usufruindo é o atual prefeito, na faixa, se não me falha a memória, de 300 milhões de dólares. Depois, o prefeito atual fez mais um financiamento, se não me falha a memória, no valor de 150 milhões. E, recentemente, no apagar das luzes, aprovado na Câmara Municipal de Vila Velha, em toque de caixa, mais 200 milhões aproximadamente. Ou seja, Vila Velha nunca teve tanto recurso. E aí a gente olha para a cidade, né? Falta educação, falta saúde, falta habitação, falta melhoria no transporte. Na verdade, é um governo que faz uma pirotecnia, né? Pinta meio fio e faz parquinho. O povo pede saúde, o prefeito faz parquinho. O povo pede saneamento, o prefeito faz parquinho. O povo pede habitação, o prefeito faz parquinho. O povo pede segurança, o prefeito faz parquinho. O parquinho é importante? Claro que é importante, mas é uma prioridade para a cidade? Né? Eu tenho dito que governar é determinar a prioridade. E E quais qual são as prioridades da cidade de exatamente. Vila E Velha? qual é a prioridade Olha, se Maurício Gorza for eleito, qual é a prioridade? a nossa prioridade, nosso lema de campanha vai ser Vila Velha das novas prioridades. E aí eu tenho o nosso plano de governo, na qual você fez referência, mas tão importante que o plano de governo são as 10 metas estabelecidas por Maurício Gorza. E me permita aqui, eu vou colocar a primeira meta, que nós chamamos de mulheres na gestão. 50% do nosso secretariado vai ser composto por mulheres. E você pode me perguntar, mas por quê? Porque 53% da população de Vila Velha são mulheres. Porque nós precisamos, não basta simplesmente a cota de 30%, é preciso oportunizar que essas mulheres estejam no comando, no governo e participem da vida política. Então, 50% do nosso secretariado vai ser composto por mulheres. A segunda meta, estabelecida por mim, as metas de Maurício Gorza, é que o nosso governo ele vai ser governo Canela Verde, né? Todos os secretários serão moradores e eleitores da nossa cidade. E por que vocês podem me perguntar, mas por que isso? Isso é inovador no Brasil. Todos os nossos secretários vão ser moradores e eleitores da nossa cidade. Mas por que isso, Maurício? Porque quando eu saio na rua para pedir voto, eu peço voto a quem? Aos eleitores e aos moradores da minha cidade. Quando os candidatos de Vitória pedem voto em Vitória, eles pedem a quem? Aos eleitores e os moradores de Vila Velha, de Vitória, desculpa. Isso é nos 5.570 municípios.
E na hora que você ganha as eleições, Vila Velha tem 500 mil habitantes. E aí você diz o seguinte: não, eu não tenho matéria-prima para governar a cidade, na minha cidade, na qual eu fui eleito, nada contra os amigos, nada contra os outros municípios, muito pelo contrário. Mas nós temos em Vila Velha 500 mil habitantes e, com certeza, muitos capacitados e qualificados para fazer parte da nossa gestão. Uma outra inovação, me permita, né, é que nós queremos realmente mudar o modelo de fazer política nesse país. O modelo está equivocado. O modelo de fazer política no Brasil, nos 5.570 municípios, com raras e honrosas exceções, o modelo está equivocado. E por isso que a classe política é menos prestigiada nesse país. Se fizer uma pesquisa de qual é a categoria menos prestigiada no país hoje, é a classe política. E por quê? Porque o modelo está errado. O Nós, que está errado e o que vai ser inovador? nós queremos enfrentar esse modelo, tá? Esse modelo corrupto, esse modelo que tem 40 milhões de brasileiros e brasileiras abaixo da pobreza absoluta. O Bolsa Família começou em 2003, se não me falha a memória, com 3 milhões de brasileiros e brasileiras no Bolsa Família. Hoje nós estamos em 2024 e o Bolsa Família tem 30 milhões de brasileiros e brasileiras no Bolsa Família, que é um programa extremamente importante. Porém, nós estamos num aclive. Não deveria ter sido o contrário? A gente ter começado com 30, 40 milhões, 20 milhões, está numa descendente? Seria o resultado de um plano que estava dando efetivamente resultado para a sociedade e para o povo brasileiro. Mas nós estamos num aclive, ou seja, o tempo passa e mais pessoas estão entrando no benefício do Bolsa Família. Uma outra postura inovadora para a gente, né, e que Só, não, antes de o senhor entrar na próxima, o senhor falou que quero mudar a gente vai fazer uma mudança no modelo político. Aí o senhor pontuou o Bolsa Família, o que está e qual é a inovação, o que vai ser de novo no modelo de fazer política em Vila Velha? Veja bem, quando a gente coloca que 50% dos nossos secretariados vão ser mulheres, já é inovador. Quando eu falo que vai ser um governo canela verde, é inovador no Brasil. Eu quero que o prefeito de Vitória eleito governe com os moradores de Vitória, de Cariacica com os moradores de Cariacica, de São Mateus com os moradores de São Mateus, porque conhece a cidade, tem identidade com a cidade, vive a cidade, pulsa a cidade, mora a cidade, né? Então, é inovador. A outra postura inovadora é que nós vamos tirar as algemas dos vereadores. Eu fui vereador, né? Os vereadores eleitos em Vila Velha não terão cargo comissionado na Prefeitura Municipal de Vila Velha. É assustador. Tem vereador que tem 70 cargos comissionados. Tem vereador que tem 80 cargos comissionados. Tem vereador que tem 90 cargos comissionados. E aí eles se tornam refém do governo. Porque se não aprovar os projetos do governo, se contrariar os interesses do governo, ele perde os cargos comissionados. Então, nós estamos dando autonomia ao vereador, né? Eu tenho dito que é uma carta de alforria. Nós vamos dar autonomia ao vereador para que ele exerça a sua função. E qual é a função do vereador? Eu estive lá. Legislar e fiscalizar o Poder Executivo. E como é que eu legislo e fiscalizo se eu tenho 30, 40, 50 cargos comissionados? Então, nós estamos dando uma carta de alforria ao vereador. E, por incrível que pareça, eu tenho encontrado com alguns ex-vereadores e eles estão parabenizando essa atitude, porque sabe que é sofrido você estar na Câmara e não poder exercer a sua função. E hoje nós temos na Câmara Municipal de Vila Velha, né, 17 vereadores que não discutem a cidade. Nós temos 17 vereadores que estão, né, participando efetivamente da atual gestão. Então, nós temos uma cidade silenciosa e silenciada. Outro fator inovador, se vocês me permitirem, líderes comunitários. Líderes comunitários são eleitos para defender a sua comunidade, o seu bairro. É para isso que ele pede o voto, né?
99% dos líderes comunitários de Vila Velha fazem parte da administração, são cargos comissionados da Prefeitura Municipal de Vila Velha. E como é que ele defende os interesses do bairro, né? Quando falta saneamento, quando falta saúde, quando falta educação, quando falta transporte, quando falta segurança pública, se ele é um cargo comissionado do prefeito? Então isso é bom para quem? Não é bom para os cargos comissionados, não é bom para o vereador e não é bom para a cidade. Então isso é outra ação, né, que a gente coloca como premissas de mudança desse modelo equivocado que transformou o país nisso que nós estamos vendo. Então é preciso botar o dedo na ferida. É muito mais fácil administrar, né, a pirotecnia. Eu tenho dito que política é produção em série. Se você erra na matéria-prima, o produto acabado sai defeituoso. E o que nós vemos na política nacional, e quando eu falo nacional, eu falo também, né, da nossa cidade de Vila Velha, né? Tenta-se administrar as consequências. Ninguém quer botar o dedo na ferida, porque botar o dedo na ferida significa remar, às vezes, contra a correnteza, contra esse modelo falido, corrupto, que sacrifica a sociedade brasileira. Então, os líderes comunitários da nossa cidade, durante o seu mandato, não vão ter cargo comissionado dentro da Prefeitura Municipal de Vila Velha. Candidato, falando também nessa questão de inovação, né, ainda incluindo essa questão, como é que o senhor vê uma forma de tornar o município de Vila Velha um município mais sustentável? A aptidão de Vila Velha é o turismo, né? Nós temos 32 quilômetros de praia. Vila Velha é uma cidade, como eu disse aqui, com 500 mil habitantes, né? Na faixa de 300 e pouco mil eleitores, e nós podemos fazer a política. Vou te dar um exemplo, que a gente tem preocupação. Eu fui subsecretário de Meio Ambiente. Vila Velha é abastecida pelo Rio Jucu, né? 100% de Vila Velha é abastecida pelo Rio Jucu. Há décadas não tem mais a descida do Rio Jucu, porque o Rio Jucu virou um valão de coliforme fecal. Nós temos que cuidar, preservar o Rio Jucu. Eu, como subsecretário de Meio Ambiente, por 6 ou 7 vezes em um ano, tive que abrir a foz do Rio Jucu, porque ele não tinha força para chegar no mar. Então, o Rio Jucu está morrendo, literalmente. Nós precisamos começar ontem a resgatar a questão do Rio Jucu. É preciso ser discutido, né, a nível de governo de estado, a nível de outros municípios que fazem parte dessa rota do Rio Jucu, né, o que ele significa de importante para a nossa cidade. A poluição ambiental em Vila Velha não é discutido. Vitória tem até aprofundado mais esse debate. Você sobe nos prédios de Vila Velha e você vê as telhas das cidades todas pretas. O pó de minério. Pó de minério que sacrifica, né, as pessoas, as crianças, os idosos. Todas as pessoas são sacrificadas porque respiram, né, o pó de minério e os resíduos tóxicos também, que ninguém enxerga e ninguém vê. Então, existem pontos prioritários para a gente enfrentar na nossa cidade. E eu acho que o Rio Jucu e a questão da poluição está no foco prioritário para dar qualidade de vida. Candidato, seu plano de governo fala de criar o Plano Municipal de Igualdade Racial. De que maneira seria isso? Na verdade, a gente coloca aqui Vila Velha para todos, né? Focando na sua pergunta, fortalecimento das políticas de igualdade, equidade e inclusão, tendo em vista a diversidade, a heterogeneidade que o povo de Vila Velha representa. Então, é dessa forma que a gente busca debater esse assunto. Vamos discutir com a sociedade civil organizada os caminhos. Não existe uma fórmula perfeita. A fórmula é você avançar discutindo os interesses da sociedade Canela Verde. O que nós não vemos hoje. A atual administração não discute os segmentos organizados da cidade.
as associações estão silenciosas, os sindicatos estão silenciosos, a comunidade está silenciosa. É uma administração que não debate a cidade. Como disse um candidato a prefeito, é uma administração que está olhando para a praia e descosta para a cidade e para o povo de Vila Velha. Candidato, a segurança pública, segundo o levantamento do Instituto Perfil, feito a pedido de ES hoje, numa pesquisa de intenções de votos, ela foi apontada pelos eleitores de Vila Velha como o maior problema para a cidade. E aí eu queria saber como é que você observa a situação da segurança pública em Vila Velha e quais são os seus projetos para melhoria. Muito mais importante que a repressão é a prevenção. Veja bem, segurança pública, nós estamos vivendo momentos nebulosos, né, no Brasil inteiro. A questão da segurança é um prato a ser discutido em todos os municípios do Brasil, nos 5.570 municípios do Brasil. Mas nós precisamos perguntar, qual o caminho? Nós temos 2 candidatos em Vila Velha, é importante que isso seja colocado, o atual, que está governando a cidade, que faz questão e passou durante 4 anos mostrando na rede sociais, na imprensa, ele no estande atirando com fuzil no estande de tiros. Nós temos um outro candidato que anda com a caveira no peito, que se apresenta com colete à prova de bala. Isso nos preocupa, porque quem quer ser líder de uma cidade não pode ter como referência o fuzil, a pistola e o colete à prova de bala. Quem quer ser líder de uma cidade tem que ser porta-voz do amor, do entendimento, da compreensão, do bom relacionamento, da capacidade de ouvir, da capacidade de discutir a cidade. E nós vemos 2 candidatos. Violência gera violência. Nós não podemos partir para esse caminho. Esse caminho é extremamente perigoso. O que nós queremos para as nossas crianças, para as futuras gerações? É a pistola na cintura? É o colete à prova de bala? É o fuzil atravessado no peito? É esse o referencial de quem quer liderar a cidade? É o estande de tiro? Eu penso exatamente o contrário. Eu penso que nós temos que ter, para a nossa cidade, para as nossas crianças, como referência, o caderno, o livro, o computador. É lógico que nós vamos aprimorar e incentivar. A Guarda Municipal hoje está aquartelada. A Guarda Municipal hoje de Vila Velha, que é a melhor guarda municipal do país, referência para o país, ela está aquartelada. Né? Nós temos uma guarda extremamente preparada, qualificada, mas desmotivada. Nós tivemos agora recentemente o primeiro guarda municipal que se aposentou por questões psicológicas. Então, tão importante quanto você dar o equipamento, mas você tem que motivar o trabalhador, o funcionário, o guarda municipal. Hoje existe em Vila Velha, né? Vila Velha é a maior empresa do município. São mais aproximadamente 10.000 pessoas entre contratados, efetivos, comissionados. É a maior empresa de Vila Velha. E está extremamente desmotivada. Um vereador da cidade denunciou há 2, 3 semanas atrás que 499, já deve ter chegado a 500, que 499 funcionários efetivos da Prefeitura Municipal de Vila Velha pediram conta. Denúncia de um vereador. Eu estou sendo só porta-voz do que o vereador colocou de forma cabal dentro da Câmara Municipal de Vila Velha. E a questão da segurança, só para mim fechar essa postura, está aqui: segurança e inteligência. Não se faz segurança com bravata. Não se faz segurança batendo na mesa. Nós tivemos em Vila Velha um prefeito que era delegado. E quem era o assessor do delegado? É o coronel que hoje quer ser o prefeito da cidade. Então, não se faz segurança com bravata, com arrogância, batendo na mesa, gritando,
com fuzil no peito, com pistola na cintura e com colete à prova de bala. Nossa meta, né, é a 10ª meta, não necessariamente nessa ordem, é integração tecnológica, inteligência e expertise. Nós vamos fazer esse conjunto, né, de ações para o combate à violência. E eu disse aqui, antes da repressão, né, é preciso a prevenção. Antes que chegue as armas, é preciso que chegue a saúde, é preciso que chegue a educação, saneamento básico, habitação, transporte. Segurança pública é dever e obrigação do Estado, do município e da federação. E esses 3 entes têm que estar muito bem correlacionados, mas, acima de tudo, a prevenção. A prevenção é o caminho. Candidato, para encerrar nossa conversa, por que o eleitor de Vila Velha deve votar em Maurício Gorza para prefeito? Primeiro, porque eu quero ser candidato a prefeito. E na vida você precisa querer ser alguma coisa. Eu sou engenheiro, sou professor universitário, fui vice-prefeito, fui vereador, e eu construí uma história. Então, primeiro, porque eu quero ser. Com muita humildade, com muita serenidade, né? Não é um sonho de poder, não é apego ao poder, é porque eu acho que nós temos um outro caminho a ser trilhado no município de Vila Velha e que pode ser modelo para o país. Esse modelo que contraria a lógica da política atual, nós vamos estabelecer em Vila Velha. E eu, conversando com um amigo meu, ele falou assim, precisa começar de algum lugar, pode ser considerado, até certo ponto, um sonho, uma utopia. Não se faz política sem sonhos, sem utopias, né? Então, eu quero ser prefeito de Vila Velha. Segundo, eu tenho um projeto para a minha cidade, a cidade onde eu vou partir e vou deixar meus filhos e meus netos. Então, eu tenho um projeto para a cidade de Vila Velha. E eu tenho um grupo de pessoas que acreditam nesse projeto, que acreditam em Maurício Gorza, que acredita que a gente pode ter uma cidade com menos desigualdade. Você desce a Terceira Ponte, não precisa ir para a África. Você desce a Terceira Ponte e você vê uma Vila Velha. A Vila Velha da Praia da Costa, a Vila Velha de Itapuã, a Vila Velha de Itaparica, dos Espigões, mas você anda 2 quilômetros depois e você vê uma outra Vila Velha. A Vila Velha da falta de segurança, da falta de saneamento, da falta de habitação, da falta de transporte, da falta de banheiro nas casas. Nós estamos no século XXI, 2024. 70% das internações hospitalares no Brasil, e não é diferente em Vila Velha, são provenientes da falta de saneamento básico. Água e esgoto. Água em quantidade e qualidade, e coleta e tratamento de esgoto. Nós vivemos num país extremamente desigual e injusto, e nós precisamos dar um basta nisso. Não pode ficar ninguém para trás, não deve ter ninguém na frente, deve ter um ao lado do outro. Em Vila Velha, são 6 candidatos e as entrevistas estão desde o dia 2 de setembro em nosso canal do YouTube e também em eshoje.com.br. Além disso, você pode acessar as nossas redes sociais com @eshoje. O primeiro turno das eleições acontece em 6 de outubro e onde houver segundo turno, no dia 27 de outubro. Até a próxima.